Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou para uma viva esperança. Que Deus abençoe sua vida, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. A você, o senhor e a senhora que pela internet também nos acompanham, prazer tê-la conosco. Da mesma forma, o Espírito Santo de Deus esteja falando ao seu coração. Participe desse culto conosco. Maio, mês da família. Nós vamos orar pelos filhos nesse instante. Eu peço que fiquem de pé nesse instante e vamos elevar uma palavra a Deus em oração nesse momento. Maravilhoso Deus, nosso Pai eterno, colocamos as nossas famílias nas Tuas mãos, Senhor. Nós te pedimos que o Senhor abençoe os filhos. Ó Pai, em nome de Jesus, que os jovens, os adolescentes e as crianças sejam instruídos na Tua palavra. Que nós, pais, sejamos exemplo para os nossos filhos, ó Pai. Dá-nos sabedoria para instruí-los nos Teus caminhos. Aos filhos que já são adultos, que já têm uma responsabilidade pessoal consigo mesmo, nós te pedimos aos pais, dê sabedoria também para aconselhá-los, para ajudá-los a seguir um caminho que é o Senhor. Pai, em nome de Jesus, oramos pelos filhos que estão afastados do Teu caminho. Aqueles que um dia caminharam de mãos dadas com seus pais até a Tua casa quando criança. E, ó Pai, em algum momento da sua vida, começaram a olhar para o mundo e a se interessar por ele. E por qualquer circunstância, Senhor Deus, se afastaram da Tua presença. Nós te pedimos que haja um resgate da vida desses filhos, adolescentes e jovens que andam fora do Teu caminho. Ó Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos uma intervenção do Teu Espírito. Pai, coloca servos e servas do Senhor. Ó Pai, coloca no coração desse pai e dessa mãe, sempre, diariamente, uma disposição de continuar orando pelo resgate de seus filhos. Ó Deus, nós te pedimos então que o Senhor abençoe as futuras gerações da Tua igreja. As crianças, os adolescentes e os jovens que hão de assumir a liderança na igreja do amanhã. Que a Tua palavra hoje seja incutida em seus corações, na sua mente. Que o Senhor esteja protegendo-os, ó Pai, dos ataques vis do diabo, das profundezas, Senhor Deus, das trevas. O Senhor esteja protegendo contra esses ataques. Assim nós colocamos os filhos nas Tuas mãos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se e vamos recitar o nosso tema do mês de maio, o mês da família. Vamos juntos? Derrama, Senhor, Tuas bênçãos sobre a família. E o texto bíblico que é a nossa referência, abra a Bíblia em Números, capítulo 6. Número 6, versos 24 a 26. Assim diz as Escrituras: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Esta é a bênção do Senhor, bênção araônica, bênção sacerdotal. E desejamos que as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre as nossas famílias. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ouvir uma reflexão musical neste momento com o irmão Edmar. Enquanto ele vem, nós saudamos também uma família que vem nos visitar nesta noite, o casal e a mocinha. Deus abençoe vocês. É um prazer tê-los conosco. Sejam muito bem-vindos, sintam-se à vontade em nosso meio. Louvemos ao Senhor. Quando estou só e a alma
angustiada, quando o pesar me abate o coração, fico em silêncio, espero em tua graça, até que me ergas com tua forte mão. Por teu poder posso transpor montanhas, por teu poder não temo bravo mar. Seguro estou no abrigo dos teus braços, por teu poder sei que posso vencer. Quando estou só e a alma angustiada, quando o pesar me abate o coração, fico em silêncio, espero em tua graça, até que me ergas com tua forte mão. Por teu poder posso transpor montanhas, por teu poder não temo bravo mar. Seguro estou no abrigo dos teus braços, por teu poder sei que posso vencer. Por teu poder posso transpor montanhas, por teu poder não temo bravo mar. Seguro estou no abrigo dos teus braços, por teu poder sei que posso vencer. Por teu poder posso transpor montanhas, por teu poder não temo bravo mar. Seguro estou no abrigo dos teus braços, por teu poder sei que posso vencer. Por teu poder, Senhor, posso vencer. Eu posso vencer pelo poder do Senhor. Você pode crer junto comigo, vamos crer juntos. Pelo poder de Deus, podemos romper muralhas, vencer barreiras, nos encontrar pelo Senhor. Pelo poder do Senhor, vamos vencer, amém? Vamos crer juntos, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Glória a Deus. Obrigado, Edmar, por essa interpretação musical. Colossenses capítulo 3, versículo 16. Palavra do Senhor, palavra que é viva e eficaz, a palavra que dá vida abundante. Diz assim, Colossenses 3, versículo 16: a palavra de Cristo habite
ricamente em vós, em toda a sabedoria, ensinai e aconselhai uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. Amém? Guarde essa palavra no seu coração. Vamos orar mais um instante. O Ministério de Música pode colocar-se aqui a postos, assumir a sua posição com os microfones. Nós vamos orar. Nesse instante nós já orientamos o pessoal da música, os que cantam agora, a partir de hoje, já podem também cantar sem as máscaras. Estivemos usando a máscara constantemente até domingo passado, uma questão de prevenção maior, mas mantemos todos os outros sistemas de segurança, de prevenção, os lugares que devemos sentar e tudo mais, mas já estão orientados, podem também cantar sem a máscara. Louvemos ao Senhor. Feche os seus olhos. Irmã Érica, dirige-nos em oração. Obrigada, Deus, por estarmos aqui. Louvado e exaltado és o teu nome para todo sempre, ó Deus, por tudo que o Senhor é em nossas vidas. Obrigado, ó Deus, pela bênção da vida que o Senhor nos permitiu, ó Deus, estarmos com vida e com saúde em mais este momento aqui tão especial de adorar o teu excelso nome. Receba todo louvor e toda adoração proposta pelo teu próprio Espírito aos nossos corações nesta noite. E que neste momento, ó Deus, possamos estar atentos a cada palavra que o Senhor ministrar ao nosso coração. Seja através da palavra falada, seja através da inspiração musical, dos cânticos cantados, dos hinos cantados, tudo, Senhor, fale ao nosso coração. Que saiamos desta noite aqui, ó Deus, nesta noite, compreendidos da Tua vontade, do que o Senhor requer de cada um de nós. Oh, é no nome santo de Jesus que nós oramos. Amém. Amém, Senhor. Nós bem sabemos que a palavra do Senhor, ela é viva, ela é eficaz, ela traz consolo à nossa alma, ela é a nossa base, ela é a nossa regra de fé e prática, amém? E ela é um consolo espiritual em todo momento que abrimos e lemos. E o profeta Isaías diz no capítulo 41, a partir do versículo 18 e o 19, sobre um rio cujas águas, elas nunca secam. E é o nosso Deus este rio, do qual nós vamos cantar. Este rio que diz assim no versículo 18, no versículo 17, os aflitos e necessitados buscam águas e não as há, e a sua língua se seca de sede, mas eu, o Senhor, os ouvirei, eu, o Deus de Israel, não o desampararei. Abrirei rios em lugares altos e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em tanques de água e a terra seca em mananciais. Amém? Este é o rio que você pode se colocar de pé agora, adorar o Senhor. E ainda a palavra ela vai dizer: apresentai sobre mim a vossa demanda. O que temos hoje para apresentar ao Senhor? Mas seja o que for, e seja qualquer situação que estejamos passando, seja alegre, seja feliz, seja triste, seja chorando, seja sorrindo, seja como for, adore ao Senhor e entenda que esta é uma palavra de esperança, que tudo pode mudar quando nos colocamos à disposição do Senhor. Adore a Ele, este rio de vida, porque Deus está ouvindo e Ele vai atender no momento dele. Você pode adorar com palmas, no compasso das palmas, com gratidão ao Senhor. Deus, eu ouço a tua voz, chamando meu nome, para entrar em comunhão, pois tenho sede e fome da tua presença. É o que mais quero ter, a tua presença. É meu maior prazer, te quero, Deus.
te quero, Deus. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Deus, eu ouço a tua voz chamando meu nome para entrar em comunhão, pois tenho sede e fome da tua presença. É o que eu mais quero ter, a tua presença. É meu maior prazer, te quero, Deus, te quero, Deus. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu te louvarei de todo o coração, mais do que o ouro e a prata. A tua presença me basta, a tua presença me basta, a tua presença me basta. Te quero, Deus. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Esse rio de vida que é Jesus, o Senhor das nossas vidas, né? Aquele que é dono do nosso ser, né? E Ele é exaltado, Ele é engrandecido, Ele é adorado, Rei excelso, majestoso Deus, né? Nós só vamos inverter esse cântico aí, né? Vamos estar louvando o Senhor com outro cântico. E esse Deus, Ele é tremendo, é excelso, Ele é o nome de Jesus. E em teus braços nós estamos aqui nos entregando nesta noite, deixando Ele falar grandemente as nossas vidas, nossos corações, sabendo que Ele é Rei, Ele é excelso, Ele é Deus sobre todas as coisas. Entrega ao Senhor todo o teu coração, a tua alma diante dele, que não existe outro Senhor a não ser esse, mas foi conosco. Em teus braços vou me entregar, os meus medos eu deixo aos pés do altar, todos os planos meus hoje eu entrego a ti. Toma o teu lugar, tu és bem-vinda aqui. Vem sobre nós, manda a tua chuva neste lugar. Em tua presença vou me declarar e declarar que és santo Deus.
som do céu vamos ouvir. Sopra teu vento suave hoje aqui. Vou declarar o único nome que salva: Jesus. Em teus braços eu vou me entregar. Os meus medos eu deixo aos pés do altar. Todos os planos meus hoje eu entrego a ti. Toma o teu lugar, tu és bem-vindo aqui. Vem sobre nós, manda a tua chuva neste lugar. Em tua presença vou me derramar e declarar que és santo Deus. O som do céu vamos ouvir. Sopra teu vento suave hoje aqui. Vou declarar o único nome que salva: o nome de Jesus, 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 o nome de Jesus. Vem sobre nós, manda a tua chuva neste lugar. Em tua presença vou me derramar e declarar que és santo Deus. O som do céu vamos ouvir. Sopra teu vento suave hoje aqui. Vou declarar o único nome que salva: Jesus. Jesus, Jesus. Feche seus olhos nesse momento. Deus, aqui nesta noite, Deus, nós queremos estar proclamando o teu nome. E queremos declarar que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Rei. Que as nossas vidas, Deus Santo, estejam diante do teu altar. Que nós possamos, ó Deus Santo, sentir a tua presença, ó Pai. Que o teu Santo Espírito possa se fazer presente em nossas vidas, ó Deus. Que possamos, ó Deus Santo, sair cheios da tua graça, do teu amor, reconhecendo o seu nome, ó Pai. Que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Rei. Não existe outro nome além desse que proclamamos nesta noite, ó Pai. Assim nós declaramos que o Senhor é Deus, que o Senhor é Rei. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Podem sentar-se. Combustível para uma vida extraordinária. Nesses tempos em que, nos últimos meses, o valor do combustível na bomba subiu de forma assustadora, passamos a valorizar um pouco mais. Para a nossa vida ser extraordinária, também precisamos ser bem abastecidos com um combustível que já foi pago
e um alto preço. Imagine só, um super carro. Pense em uma marca que você conheça, importado, daqueles carrões velozes, mas sem combustível. Você há de concordar comigo que não serve para muita coisa se você precisar se locomover com ele. Ele pode ser muito possante, ser automático, 4x4, o que for que você achar que ele pode ter de melhor, de top de linha, mas se ele não tiver combustível, vai servir para quase nada. Para vivermos uma vida extraordinária, também precisamos estar cheios de algo que nos abasteça. Jesus quer que vivamos uma vida extraordinária. É para isso que Ele nos fez, cheia deste combustível. E o combustível é o Espírito Santo de Deus. Como podemos viver cheios do Espírito Santo? Vamos aprender sobre isso um pouco nesse texto aí da referência. Vamos ler a palavra de Deus em Efésios 5, 18 a 21. Microfone, por favor. Só um minutinho, Jaque. Nós vamos acompanhar nas nossas versões, enquanto a Jaqueline estará fazendo a leitura ao microfone, a fim de que os amigos e irmãos que nos acompanham pela internet também ouçam. Efésios 5, 18 a 21. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Obrigado, irmão. Quando uma pessoa consome álcool em excesso, ela fica embriagada. E a partir do momento em que alguém está tomado pelo álcool, a pessoa já não tem mais controle de seu corpo e de suas ações. O álcool ativa no organismo algumas substâncias que a ação do álcool começa a controlar a vontade da pessoa. A pessoa tem atitudes descontroladas e desenfreadas pela ação do álcool. Paulo então orienta nesse texto que não sejamos cheios de álcool, mas como os que se embriagam, mas sejamos cheios do Espírito Santo. O que é ser cheio do Espírito Santo? A palavra cheio é a palavra grega plerô, e ela tem um significado de pleno, completo, tornar cheio, completar ao máximo, plenamente, cumprir todo o propósito. Estando cheios do Espírito Santo, nossas atitudes serão reflexos do próprio Deus que habita em nós. E aí nós precisamos pensar, quando nós nos convertemos, o Espírito Santo de Deus entra na nossa vida. Entra na nossa vida. Nós nos convertemos a Cristo a partir desse momento, quando tomamos uma decisão de entregar o controle das nossas vidas nas mãos do Senhor Jesus. Então ele entra. Algumas pessoas, quando têm esse encontro pessoal com Jesus, elas têm reações emocionais bem profundas. Algumas se quebrantam, se derramam em choro, se jogam ao chão no momento de quebrantamento, numa emoção. Outras pessoas ficam muito compenetradas, se fecham aqui dentro de si e começam a orar, entregar sua vida a Jesus e sentem uma paz tomando conta e têm a convicção de que aquele momento foi a sua conversão. Há outros que têm uma experiência um pouco mais serena. Ouvem, refletem, ou mesmo sozinhos estudam a Bíblia. Eu me converti
efetivamente, o episódio da minha conversão, eu estava sozinho, lendo a Bíblia sozinho e orando. Obviamente que a palavra de Deus havia sido pregada e já estava fazendo efeito em minha alma antes, frequentando os cultos da igreja, ouvindo as mensagens do Evangelho, e aquilo foi tratando o meu coração. Mas o dia exato da minha conversão, eu estava só. Há outros que estão no meio da multidão e serenamente, mais tranquilos, refletem sobre a mensagem, o Espírito Santo de Deus toca no coração e ela se converte. E não há nenhuma manifestação emocional. Ou seja, cada pessoa tem um tipo de reação. Então, quando somos cheios do Espírito Santo, as nossas atitudes serão o reflexo do próprio Deus. Um poder completo entra plenamente na nossa vida. Mas vamos pensar um pouco nisso. Quando o Espírito Santo entra, é a presença completa. Veja bem, eu tenho aqui uma pequena pastilha. E imagine então que esta pastilha seja o Espírito Santo. E aqui nós temos, essa jarra seria a sua vida. E o Espírito Santo de Deus então entra. Está dentro da sua vida. Algumas pessoas têm experiências fantásticas e nós só podemos realmente nos converter a partir do momento que o Espírito Santo de Deus toca o nosso coração, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas, às vezes ocorre que para vivermos cheios do Espírito Santo, nós precisamos de algo mais. Ele está presente. Mas às vezes algumas pessoas são crentes em Jesus, têm a certeza da salvação, o Espírito Santo de Deus está na vida delas, mas não há uma reação, não há um movimento, não há atitudes que comprovem este ser cheio do Espírito Santo, que é algo a mais que o Espírito Santo de Deus quer fazer. O que é preciso para vivermos cheios do Espírito Santo? O que é preciso para liberar, para ativar o Espírito Santo em nós? E aí, você deve pensar no seguinte: quando o apóstolo Paulo, nesse texto de Efésios, fala para sermos cheios do Espírito Santo, na sequência ele vai dar orientações para as famílias e para a sociedade. Ele orienta sobre as esposas devem ser submissas aos maridos, os maridos devem amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, os filhos devem honrar e respeitar os seus pais, os pais não devem provocar a ira em seus filhos. Ele dá uma série de atitudes que mostram essa transformação, mostram esta presença do Espírito Santo que enche, que preenche por completo a vida de quem entrega a sua vida a Jesus. E aí, há um detalhe importante que nós precisamos perceber, que embora sejamos com a presença do Espírito Santo em nós, muitas vezes ainda não somos cheios do Espírito. Esse é um detalhe importante. Por isso que algumas pessoas estão vivendo a fé cristã no momento em que não percebem esse mover do Espírito. São crentes em Jesus, estão salvas, mas não têm uma vida efusivamente envolvida na obra do Senhor. Para vivermos cheios do Espírito Santo, precisamos de algo a mais, que é a própria palavra de Deus. Ao vivermos na palavra, nós viveremos cheios do Espírito Santo. Então imagine, então, que esta água seja a palavra de Deus. E ao colocarmos, então, a palavra, ela provoca uma reação. E ela, então, vai provocando esta reação em cadeia. E vai tomando conta, e vai preenchendo a sua vida. É esta ação do Espírito Santo que precisa ser ativada. Porque enquanto o Espírito Santo de Deus estiver presente em nós, mas nós não buscarmos ser cheios do Espírito Santo, ele fica lá, ele está, mas não plenamente. Então ser cheio do Espírito Santo é esta palavra plerô, esta ação do mover de Deus que nos envolve. Por isso nós vamos encontrar um outro texto bíblico importante, que é Colossenses 3,16. E nesse texto de Colossenses 3,16...
Diz assim as Escrituras: a palavra de Cristo habite ricamente em vós, em toda a sabedoria, ensinai e aconselhai uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. A reação do Espírito Santo de Deus para nos preencher, para sermos cheios do Espírito Santo, está mediante o mover da palavra nos nossos corações. Está mediante a disposição de eu ter um comprometimento em oração com Deus. Não há ninguém que, se aproximando da Bíblia, não há ninguém que, tendo contato direto com a palavra, sinceramente buscando querer entender respostas de Deus para o seu anseio, não há ninguém que não seja respondido. Não há ninguém que fique da mesma maneira, depois de um contato direto com as Escrituras. Não há ninguém que não tenha a sua vida transformada. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, às vezes ficamos nesta ação de entender que estamos, estou meio enfraquecido, estou meio triste, estou meio frio na fé. Pode saber, você começou a parar de meditar nas Escrituras. A Bíblia começou a não ter a prioridade de ação na sua vida. Ao vivermos cheios do Espírito, precisamos da palavra de Deus que ativa o Espírito Santo de Deus em nós. Ele toma a palavra do Senhor, pois a Bíblia é viva e eficaz. Você conhece esse texto bíblico? A palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é penetrante. Ela é mais afiada do que uma espada de 2 lâminas, que penetra no mais profundo da nossa alma. É ela que nos torna aptos para discernir os pensamentos. Ela percebe as intenções do nosso coração. Então é a palavra que vai ativar você para ser cheio do Espírito Santo. Às vezes queremos experiências emocionais. Queremos algo extraordinário no sentido esotérico, místico, mas temos preguiça de recorrer às Escrituras. Temos falta de disciplina em estudar as Escrituras. Jesus disse: são elas que testificam de mim. Então você quer ter mais comunhão com o Senhor? Você quer ser cheio do Espírito Santo? O combustível para que você tenha uma vida extraordinária é o mover do Espírito ativado pela palavra no seu coração. Existem na Bíblia algumas atitudes que demonstram este viver pela palavra de Deus, que nos faz cheios do Espírito Santo. A primeira, para considerar hoje, de tantas, falando entre vós com salmos. A primeira atitude tem a ver com a forma que nós falamos uns com os outros. Efésios 4, verso 29, a Bíblia diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Efésios 4, 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. O que é uma palavra torpe? Palavra que fere, palavra que contraria os bons costumes, a moral, palavras de baixo calão, palavrões, palavras inconvenientes, indecentes no aspecto sexual, moral e ético, xingamentos, palavras ofensivas que agridem. Então o texto está dizendo para não sair esse tipo de palavra da nossa boca. O combustível para termos uma vida extraordinária, fora do comum, fora do normal, fora do convencional, mais do que uma vida cristã comum, é uma vida cheia do Espírito, falando entre nós de maneira
que edifique, que agrade a Deus. Como tem sido o seu falar? O que é que tem saído da sua boca? Tem refletido o Espírito Santo de Deus? As suas palavras refletem o Espírito Santo de Deus dentro de você? Porque assim como o tablete podia ficar dentro da jarra, como o seu corpo, o Espírito Santo de Deus está dentro de você, mas se não for ativado, se você não se dispuser a ser cheio do Espírito Santo, se você não buscar na palavra, se você não colocar estas atitudes na sua vida, você não vai experimentar esse extraordinário de Deus. Falando entre vós com salmos, agindo pela palavra, é isso que Deus espera de nós. Uma outra atitude, que o combustível do Espírito Santo de Deus em nós, pela palavra, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. A segunda atitude, então, refere-se à nossa adoração a Deus. Entoando e louvando de coração ao Senhor, hinos e cânticos espirituais. Fala de adorarmos a Deus através da música, do louvor, sejam elas compostas por você, sejam ensaiadas, como ensaiamos aqui e cantamos semana após semana. Quando agimos assim, atraímos o Espírito Santo e somos cheios dele. Quando temos uma atitude de louvar de coração ao Senhor, com prazer, com entendimento. Quando você compreende a letra daquela canção e você a entoa com fé, crendo que Deus está recebendo o louvor que sai dos seus lábios. Pense então no valor que os momentos de louvor em nossos cultos, ou nos seus devocionais em casa, no seu momento pessoal, no seu culto doméstico, como isso tem valor. Imagine quão importante você chegar aqui e abrir a sua boca, encher o seu diafragma e liberar dos seus pulmões o ar e louvar a Deus com o seu coração, com a sua alma, com o seu entendimento. É esta atitude que Deus requer daqueles que são seus adoradores. Como poder conceber que Deus está presente neste lugar, Deus está presente na nossa vida, mas nós não abrimos a nossa boca para louvar? Eu costumo dizer que nem todos nós cantamos, nem todos nós sabemos cantar, como os irmãos do Ministério de Música, os que fazem solo, os irmãos que gostam de cantar e sabem cantar. Nem todos nós cantamos, mas todos nós louvamos. Todos nós louvamos a Deus. Esses irmãos que têm a habilidade do canto e dos instrumentos para fazer a harmonia musical, para nos auxiliar, é o apoio que precisamos para que nós consigamos louvar o Senhor com eles. Você pode louvar o Senhor sem instrumento nenhum também. Você pode louvar a Deus com os cânticos, com os hinos, mesmo que você esteja só. Até mesmo quando você já não tiver voz por alguma circunstância, mas você, no seu coração, louvar a Deus. Mas nós não podemos perder, desperdiçar as oportunidades que temos, seja coletivamente como igreja, presencialmente, ou de casa pelo o culto online, seja no momento devocional. Aliás, hoje pela manhã, pregando sobre isso, mencionei esse aspecto. Momento devocional, culto doméstico. Quantas famílias não fazem mais? O combustível para uma vida extraordinária está nesta ativação do Espírito Santo de Deus. Quando Paulo diz para sermos cheios do Espírito Santo, é sermos plenamente ativados por Ele. Ele domina, Ele promove uma reação em cadeia. A palavra de Deus entra na nossa vida. Quando lemos, quando estudamos, quando perguntamos ao texto, quando queremos entender o que Deus está falando nesta palavra, quando anotamos um versículo, escrevemos algo até na nossa Bíblia, e queremos compreender a essência da palavra, que é viva e eficaz. E
quando isso acontece, você se torna cheio do Espírito Santo. Há muita gente querendo ser cheio do Espírito Santo com tremedeira, com revelações extra-bíblicas, com choros convulsantes e caindo no templo, se estremecendo todo como uma convulsão. Mas a vida não muda. Muitos querem falar em línguas e falam coisas estranhas, e às vezes a língua é mais comprida do que o próprio corpo, e falam coisas estranhas, falam mal dos outros, xingam, maldizem, ou provocam injúrias e discórdias, fofocas, maledicências, e por aí vai. Mas dizem ser cheios do Espírito Santo porque teve uma experiência de falar línguas estranhas. O que a Bíblia apresenta para nós como combustível para uma vida extraordinária é uma vida mergulhada e imersa na palavra de Deus. E uma terceira coisa, uma terceira atitude, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a terceira atitude, e ela fala de uma gratidão constante a Deus. Dar graças sempre e por tudo produzirá o agir do Espírito Santo em nós. Este combustível para uma vida extraordinária está ligado a esta atitude de gratidão. Talvez esse seja um dos momentos mais difíceis, esse tipo de atitude, agradecer a Deus em meio às dificuldades e lutas. O contrário de agradecer é a murmuração, é a insatisfação, e isso é típico do ser humano. Nós temos muito mais facilidade em reclamar, em rejeitar, em fazer observações do que está faltando. Às vezes estamos ali com um prato de feijão, arroz, um ovo. E aí, nossa, que delícia, feijão, arroz e ovo. Ah, pena que não tem uma farinha para complementar. Às vezes estamos com uma salada bonita, uma carne assada. Aí começamos a comer, pena que não está bem temperada. Volta e meia a gente tem uma observação para fazer negativamente, uma crítica. O grande exemplo bíblico de murmuração e insatisfação e de como isso desagrada ao Senhor é o povo de Israel. Em sua caminhada no deserto rumo à terra prometida, sempre murmurando, sempre reclamando. Pedia carne, Deus mandava carne. Pedia então alívio do calor, Deus mandava alívio do calor. Mas volta e meia, sempre que Deus abençoava de um lado, o povo reclamava de outro. Murmuração, inquietação. Isso não é típico de uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Está sempre murmurando, sempre reclamando, sempre tem uma coisa ruim para falar, nunca está bom. Toda murmuração é contra Deus, sendo Deus o nosso Pai, ou seja, aquele que cuida de nós. Quando reclamamos de qualquer coisa relacionada às nossas vidas, estamos nos dirigindo contra Ele. Deus me fez pensar nisso, de algumas reclamações e murmurações que eu mesmo fiz e faço. E resmungando e reclamando com Deus, Deus falou, você não percebe quando você está reclamando das coisas que estão acontecendo com você, das suas lutas, você não percebe que você está reclamando contra mim? Isso com certeza abafa o Espírito Santo de Deus em nós. Isso, dá uma encostadinha aí, chuvinha chegando aqui. Encostar as janelas. Amados, toda murmuração é contra Deus.
Não reclame, porque daqui a pouco você vai para casa e você vai dormir e pensar: meu Deus, amanhã eu tenho que acordar cedo. Será que até pouco tempo alguns de nós não estavam lamentando e sofrendo porque não tinha que acordar cedo amanhã, porque não tinha o que fazer, não tinha um trabalho? Talvez ia para casa no domingo lamentando e sofrendo: meu Deus, me deu um emprego, amanhã, segunda-feira, e eu não tenho trabalho. E hoje você tem. E às vezes reclamamos, pedimos uma bênção, Deus nos dá e reclamamos. Pare de reclamar, de murmurar. Uma vida cheia do Espírito Santo é esse combustível para ser o extraordinário de Deus na sua vida, em que você se disponha a agradecer. Tenha um coração grato. Lamente menos. Eu estou falando por mim mesmo, preciso me policiar para reclamar menos. E quando eu reclamo, o Espírito Santo de Deus vem ao meu coração e fala comigo, e eu então peço perdão a Deus. Não, Senhor, eu vou te agradecer. Nós precisamos colocar isso nas nossas vidas. Agradecer pelo que temos, não reclamar por aquilo que gostaríamos de ter. Agradecer pelo que recebemos, não murmurar por aquilo que não temos. Pare de ficar murmurando pelo aquilo que você não tem. Seja grato a Deus pelo que tem. A Bíblia diz: se nós formos fiéis no pouco, Ele nos honrará sobre o muito. Então pensemos nisso. Se o emprego não é o dos seus sonhos, o que Deus quer que você faça neste emprego? Qual o propósito de Deus na sua vida, nesta experiência? O que você pode aprender? Que conhecimentos você pode adquirir? Que pessoas você pode conhecer? A quem você pode compartilhar do Evangelho nesse emprego difícil? Mas não maldiga. Não lance palavras de maldição. Peça a Deus o tempo todo para que Ele repreenda dos seus lábios palavras de maldição. Essa desgraça, essa praga, esse tipo de coisa, repreenda isso da sua boca, do seu coração. Uma vida cheia do Espírito Santo, uma vida extraordinária, é alimentada pelo combustível da palavra de Deus. O Espírito Santo de Deus já está em você, meu amado irmão. Deus está com as bênçãos dele todas. Nós precisamos acessar essas bênçãos. E uma das maneiras de acessarmos essas bênçãos é mergulhar na palavra e ter esse tipo de atitude, gratidão no coração. Agradecer a Deus pelas experiências, as oportunidades que temos de crescer, de aprender, até mesmo com os momentos que nos fazem sofrer. E uma quarta atitude, combustível que ativa em nós uma vida extraordinária: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. A quarta e última atitude para esta noite refere-se então a nos submetermos aos outros, o que tem como pré-requisito o temor a Cristo, o temor ao Senhor Jesus. Aquele que teme a Cristo e lhe é submisso, se sujeita aos outros. Hoje pela manhã, falando sobre a família, tocamos nesse ponto. Quantas pessoas não têm temor, fazem as coisas sem pensar nas consequências, ou não estão nem aí para as consequências, o que é pior. Vivem de qualquer jeito, sem nenhum rebócio, sem nenhum temor, sem nenhuma preocupação, se aquilo vai agredir alguém, se aquilo vai prejudicar alguém. Mas nós somos servos do Senhor para vivermos uma vida de temor. E isso se aplica a muitos contextos, conforme a continuação do texto de Efésios 5, dos versos 22 a 33, as mulheres devem ser submissas aos seus maridos, os maridos devem amar suas mulheres, os filhos obedecer a seus pais, os pais não devem provocar seus filhos, os patrões e os empregados devem trabalhar bem uns com os outros. Sendo assim, a maneira como nos relacionamos com as pessoas
tendo em vista a autoridade que elas têm sobre nós e a autoridade que nós temos sobre elas, afastará ou aproximará o Espírito Santo de nós. Você precisa ter um vínculo com a palavra. Este é o combustível para uma vida extraordinária. Uma vida mergulhada no Espírito, imersa no Espírito Santo de Deus. Uma vida de submissão. Que crê no impossível. Que vive o extraordinário de Deus. Que caminha pela fé. Pela fé. Que dá um passo de fé. É não saber o que tem depois. É não saber o que tem a curva. Mas você caminha mesmo assim. Você se levanta mesmo assim. Você agradece mesmo assim. Você trata bem os outros mesmo assim. Você honra pai e mãe. Você cuida da sua família. No final das contas, o que o Espírito Santo requer de nós para nos encher é humildade nos nossos relacionamentos. Em Filipenses 2:3, Paulo nos orienta a sermos humildes e considerarmos os outros superiores a nós mesmos. Olha o que diz exatamente nesse texto, Filipenses capítulo 2, verso 3. Não façais nada por rivalidade, nem por orgulho, mas com humildade, e assim cada um considere os outros superiores a si mesmos. É isso que Deus requer de nós. O combustível para uma vida extraordinária não é tão mirabolante, não exige sacrifícios físicos, não exige você radicalizar a sua vida no sentido natural. Exige de você um comprometimento com a palavra, um comprometimento de se submeter ao Espírito Santo de Deus e deixar Ele conduzir os seus passos. Nós vimos aqui então 4 atitudes que demonstram que somos cheios do Espírito Santo de Deus. Falando entre nós com salmos, ou seja, como que nós conversamos e falamos com os outros. E eu digo mais. As pessoas não podem determinar a maneira como você vai agir e reagir. A palavra de Deus diz para não pagarmos o mal com o mal, mas pague o mal com o bem. O bem que vocês querem que seja feito a vocês, faça vocês ao outro. Então não espere ser bem tratado, trate bem. Mas se maltratarem você, se não quiserem caminhar com você, se quiserem prejudicar você, você não vai revidar, não vai dar o troco na mesma moeda, como se diz. As pessoas agem de uma forma contrária à vontade de Deus, você não vai se deixar dominar por esses sentimentos de fazer da mesma forma. Quem é que controla você? Se é o Espírito Santo de Deus, então você não vai reagir da mesma forma como sofreu a ação. Age diferente. Fale de maneira que agrade a Deus e que traga edificação. Entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos. Louve a Deus de todo o seu coração. Exalte ao Senhor com canções, com hinos, com cânticos. Glorifique a Deus. Deixe o Espírito Santo de Deus, de fato, tomar o seu ser por completo. Dando graças por tudo é a terceira atitude. Dando graças por tudo, agradeça. Toda vez que você começar a pensar e até falar talvez resmungo, uma reclamação, murmurar por alguma coisa, peça naquele momento o Espírito Santo de Deus tocar seu coração, você repreenda essa palavra em nome de Jesus e lembre-se das coisas que Deus tem feito em você. A palavra de Deus diz: quero trazer à memória
aquilo que me dá esperança. O Deus a quem você serve é o Deus que provê, é o Deus que te sustenta. Creia no sustento de Deus. E uma quarta atitude que aprendemos nessa noite: a nos sujeitar uns aos outros no temor do Senhor. Isso é humildade. Reconhecer que você não é tão grande que não deva se submeter a alguém. Em que em alguma circunstância você está na liderança, em outra circunstância você está sendo liderado. Que você não sabe tudo. E que sempre podemos aprender um pouco mais. Peça a Deus para tratar no seu coração, para mover, retirar a arrogância, a vaidade, e estar pronto para se submeter a Cristo e ao próximo. Seja mais disposto a servir do que a ser servido. Você vai experimentar uma alegria tremenda, uma satisfação tremenda, ainda que alguém não valorize o que você faça, mas você vai sentir ser cheio do Espírito Santo de Deus, este combustível para uma vida extraordinária. Tem pessoas que são tão amargas, tão murmuradoras, que elas não gostam de gente que vive bem. Você chega sorrindo, alegre, contente, cantando, aí já vem aquele crentezinho alegre lá. Ai, feliz demais. Nossa, Deus, não tem nada de errado, sua vida não tem problema não? Eu imagino, não vou dizer que creio nisso, para não correr de pecar nisso também. Mas eu imagino que possa haver gente que até torça, porque as coisas deem errado na vida de alguém que vive feliz, porque não é possível que essa pessoa tão feliz assim, deve ter alguma coisa. Ele começa torcendo. Aí quando a pessoa chega chorando, triste, ah lá, viu? Sabia? É que o outro sofra também. Amados, ainda que você, momentos de tristeza, te abata, te deixa triste, aborrecido até, mas nunca se esqueça da alegria verdadeira que é Cristo Jesus no seu coração. Quando nos abastecemos da palavra de Deus e começamos a viver na palavra, o Espírito Santo começa a agir em nós, assim como o comprimido efervescente ocupou todo o copo. O Espírito Santo de Deus entra na nossa vida, mas quando é ativado pela palavra de Deus, ele faz então o mover do Espírito. Com as 4 atitudes que falamos aqui hoje, podemos demonstrar o Espírito Santo fluindo em nossas vidas, transformando a nossa vida, edificando as nossas vidas, e aí você edifica um ao outro. Hoje você pode estar abatido, precisa de alguém que te fortaleça, mas esta pessoa que te fortalece hoje pode ser que amanhã ela precise de você, de um amparo seu. Se hoje você precisa ser valorizado e ser compreendido no erro, no pecado, numa escolha errada que fez, e você clama por isso, que alguém seja misericordioso com você, amanhã, esta pessoa que vai ser misericordiosa com você, que vai te ouvir, que vai te ajudar, ela talvez precise que você seja misericordioso com ela, que você estenda a mão. Porque quando nós estamos na pior, quando nós estamos destruídos, seja por escolhas erradas, seja pelo pecado, seja por erros cometidos, por falhas nossas, nós queremos que alguém estenda a mão, não é verdade? Nós queremos que alguém estenda a mão. E quando alguém precisar que você estenda a sua mão, você está disposto a estendê-la? Ser cheio do Espírito Santo é muito mais do que aparência, mas é atitude, disposição para amar, perdoar, reconciliar e caminhar junto na presença do Senhor. A palavra do Senhor é vida abundante. A palavra do Senhor, ela permanece. É o combustível que precisamos para sermos cheios do Espírito Santo. Uma vida verdadeiramente extraordinária. Que Deus nos abençoe e nos conduza nesse propósito. Dá para cantarmos aquele cântico que nós combinamos ali?
A palavra do Senhor é vida abundante, e ela não tem fim. Por isso, ela não é qualquer palavra. Ela não é uma palavra de discurso, não é uma palavra de palestra, não é uma palavra de coach, de ajuda motivacional. É a palavra que transforma, que causa impacto de mudança, que ativa o Espírito Santo de Deus na vida daquele que crê. Entregue sua vida a Jesus e creia nele de todo o seu coração. Peça a Deus que venha encher a sua vida com o Espírito Santo de Deus. Você já é crente, você já se perguntou: meu Deus, eu sou crente, mas por que às vezes eu não sinto uma vida transformada? Por que às vezes eu não percebo, não tenho aquela disposição, aquela paixão pelas almas perdidas? Até vontade à igreja às vezes me falta. O que está acontecendo? É isso que vimos nessa noite. Falta ativar o Espírito Santo de Deus, ser cheio do Espírito Santo de Deus, ser pleno, ser preenchido por Ele, por meio da palavra. Louve ao Senhor com esse cântico. Faz-me ouvir tua voz, mais que todas as vozes, sobre as distrações do mundo aqui. Faz-me ouvir tua voz, mais que a todas as vozes, sobre as distrações do mundo aqui. Tua voz, vida traz e promessas nos faz. Teu amor vale mais que as riquezas deste mundo. Tua palavra, vida abundante, tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar, tua palavra permanecerá. Vem usar nossa voz com a tua palavra, para que o mundo receba teu amor. Tua palavra, vida abundante, tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar, tua palavra permanecerá. A relva seca e as flores cairão, mas a palavra do Senhor vai durar para sempre. A relva seca e as flores cairão, mas a palavra do Senhor vai durar para sempre. Tua palavra, vida abundante, tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar, tua palavra permanece. Tua palavra, vida abundante, tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar, tua palavra permanece.
Portanto, abasteça-se do combustível para uma vida extraordinária. Abasteça-se pela palavra de Deus. Deixe o Espírito Santo de Deus encher a sua vida com todo o domínio dele sobre você. Que Deus abençoe a cada um de nós em nome de Jesus. Informações que a próxima quarta-feira, nós teremos o culto administrativo. Então, a transmissão pelo YouTube não será aberta, será direcionada aos membros da igreja, que receberão o link no grupo da igreja. Estaremos tratando de negócios da Casa do Senhor, de interesse específico dos membros da igreja. Próxima quarta-feira, às 7h30, aqui no templo, com a mesma quantidade de vagas presenciais e pela internet os demais irmãos. Hoje estamos parabenizando, os parabéns vão para a irmã Marcela, fazendo mais um ano de vida. Que Deus te abençoe mais uma vez. Saber se há alguém presente aqui que esteja completando mais um ano de vida essa semana, até sábado, ou aniversário de casamento tem alguém essa semana. Talvez ali no canal da igreja, Pedro, alguém mencionou, está fazendo aniversário esta semana, ou que esteja aniversário de casamento. Não há? Se houver, estaremos orando pela sua vida também. Vamos colocar de pé. Agradecemos a presença da família que está nos visitando nesta noite mais uma vez. Sejam muito bem-vindos e espero que voltem outras vezes, Deus permitindo estar conosco. Será um prazer recebê-los. Vamos orar, irmãos? Ó Deus, tua palavra é vida abundante que permanece para sempre. É nela que encontramos, Senhor Deus, o alimento. Ela é o nosso combustível para uma vida extraordinária, de atitudes que correspondem à tua vontade, Pai. Deus, em nome de Jesus, vê se há em nós algum tipo de atitude que está contrária a uma vida extraordinária. Vê se há em nós, Senhor Deus, algumas palavras que temos usado, que tem ferido, tem magoado ou provocado, Senhor Deus, situações que são confrontantes à tua vontade. Ó Pai, ajuda-nos a melhorar nossas atitudes, nossos comportamentos, a nossa disciplina e a paixão pela tua palavra, Senhor. Que o teu Espírito Santo venha tomar toda a nossa existência, Pai. Que não fiquemos apenas na certeza da salvação, mas vivamos pelo Espírito do Senhor. Agora, Pai, leva-nos em paz, guardados pela tua palavra. Livra-nos de todo mal. Dá-nos uma noite de sono agradável na tua presença. Abençoe cada irmão, cada irmã que dedicou ao Senhor seus dízimos, suas ofertas a ti. Pai, em nome de Jesus, abençoe estas famílias. Abençoe o teu povo, a tua igreja, Senhor Deus, para que continuemos firmes na fidelidade ao Senhor, reconhecendo que o Senhor é o dono do ouro e da prata. Pai, em nome de Jesus, corrija, coloque as nossas vidas na tua vontade. Repreenda, Senhor Deus, no nosso coração a falta de fé e de obediência. E que sejamos dispostos, Senhor Deus, a viver uma vida extraordinária, cheios do Espírito Santo, tomados pelo teu Espírito Santo, controlados pelo teu Espírito Santo. Os nossos pensamentos, as nossas palavras, os nossos sentimentos, as nossas atitudes, as nossas escolhas, as nossas decisões, os nossos relacionamentos, ó Deus, tudo o que fizermos, os nossos negócios, ó Pai, estudo, trabalho, tudo o que fizermos, seja para honra e glória do teu nome. Acerta a nossa vida, Senhor, para que andemos nos teus caminhos. Abençoa, Senhor Deus, também a irmã Marcela e outros que estiverem aniversariando esta semana. Que o Senhor dê muitos anos de vida com saúde, todos na tua presença. E a estes que pela internet também estiveram conosco, não assistindo, mas cultuando o teu nome, abençoa cada um deles também. Dá-nos uma semana abençoada de vitórias, que sejamos com o coração agradecidos por tudo que o Senhor nos tem permitido viver. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se, e assim, com oração silenciosa, todos estão em liberdade para sair. Vão em paz, que o Senhor os abençoe.